O Senhor, Ele colocou esse tema no meu coração porque, como o pastor Lucílio estava falando aqui, eu acho ele muito importante, embora, assim como o assunto de escatologia, de fim dos tempos, seja algo que fique muitas vezes ignorado pela igreja, porque nós tratamos alguns temas da palavra como estranhos, como se nós não precisássemos ouvir sobre. Um deles é o dinheiro, outros deles é o fim dos tempos, outros é a questão dos demônios. Até nós gostamos de falar dos anjos, mas dos demônios a gente não gosta de falar muito. E se você for ler a sua Bíblia, principalmente o Novo Testamento, os Evangelhos, e você for marcar todas as vezes que tem alguma menção à atuação ou do diabo ou de algum demônio, você vai se surpreender o quanto a doutrina de Cristo estava relacionada a lidar com as forças do mal, a lidar com o império das trevas, a lidar com todo tipo de coisa que se levanta contra os planos de Deus. É tanto que chega ao ponto de Jesus, quando dá a comissão para a igreja, e o ide de Deus está incluso lá: expulse demônios, não é verdade? Cure enfermos, mas expulse demônios também. Jesus um dia designou os 12 discípulos, apóstolos dele, para ir pregar, e ele disse: vá lá, curando enfermos, expulsando demônios. Outra vez ele designou 70, e ele disse a mesma coisa: vá, por onde vocês forem, vocês estão com a minha autoridade para expulsar demônios. E ele fala, né, vocês pisaram serpentes e escorpiões. Nós vamos ler essa passagem em algum momento, né? Mas hoje eu preciso que você me escute com atenção, que quero que você seja diligente para ouvir, tá certo? Nós não temos um tempo tão grande, eu vou tentar estar dentro do tempo. Vou até colocar aqui meu celular para a gente ver a hora direitinho, tá certo? Mas eu quero ver se pelo menos em 1 hora a gente termina o que a gente tem para falar. Então, eu preciso que você me escute mais rápido, tá certo? Porque falar mais rápido eu não posso, mas você pode me escutar mais rápido. Amém? Então, eu quero começar explicando para vocês o que são demônios. E demônios são basicamente anjos que são decaídos do lugar original ao qual eles habitavam. São seres malignos e odiosos que já estão conformados com a condição que estão, porque muitas vezes se pergunta, né, por que não tem perdão para o diabo, por que não tem perdão para os demônios? Queridos, eles nem querem ser perdoados, nem podem. Eles não desejam ser perdoados, eles estavam com Deus na eternidade, desde o princípio, o fundamento, a eternidade passada. Eles sempre estiveram com Deus, mas um certo momento eles decidiram abdicar da posição que eles estavam diante da glória de Deus, e eles acessam um plano diabólico de Lúcifer, que é uma rebelião no céu. E eles decidem sair desse ambiente para ir para um ambiente terreno, fazer tudo como eles queriam e executar os planos do seu novo chefe, agora o diabo. Eles não estão preocupados eles não têm pena de ninguém, não estão preocupados com ninguém, pelo contrário. Eles se opõem a tudo que se chama Deus e a sua criação. É por isso, queridos, que os demônios e o diabo, eles têm raiva do ser humano. Por quê? O homem é o quê? A imagem e semelhança de Deus. E eles se opõem a tudo que se diz Deus e tudo que é a sua semelhança. Já que eles percebem que não podem ter contato com Deus ao ponto de feri-lo, então o que é que eles fazem? Eles vão atacar a criatura de Deus, para assim, de forma indireta, tentar atacar ao Senhor, causar algum tipo de tristeza no coração de Deus, ou desagrado no coração de Deus. Amém? Então, essa é sempre a tentativa. Tiago vai dizer que se você crê em Deus, você faz muito bem, até porque os demônios creem e estremecem. Então, não existe oposição a Deus. Deus é soberano, Ele é poderoso. Não existe ninguém, exército algum, que possa ferir a Deus, destronar o Senhor. A última tentativa que houve de destronar a Deus causou a rebelião que nós estamos falando. Deus pega Lúcifer, o diabo, e lança por terra com os seus anjos
que vão se tornar no presente, né, nesse mundo, os demônios. Então, é a tentativa dos demônios, eles têm essa fonte de alimentação que é tentar ferir o homem. E como é que os demônios tentam ferir o homem, queridos? Existem duas coisas que eles gostam demais de fazer. Primeira é levar o homem, seduzir o homem ao pecado. Então, existe todo tipo de sorte de demônios, porque Deus, quando cria os anjos, ele cria cada anjo com a sua devida função. Tem anjos no céu que adoram ao Senhor, tem outros que o servem, tem outros que são anjos mensageiros. Nós podemos ver isso nas Escrituras. Muitas das coisas que eu vou falar hoje, eu não vou ter tempo de te mostrar uma referência, mas eu vou acabar falando muitas referências aqui, e se você quiser tomar papel e caneta, ou você quiser anotar no celular para você conferir depois. Outra coisa que eu já peço perdão adiantado é se por acaso eu der alguma referência que quando você for conferir não está lá. Eu acredito que está 100% correto, mas se por um acaso você for conferir depois e não achar o que eu disse, pode vir falar comigo, tá certo? Está na Bíblia. Talvez porque eu tenha anotado rápido, não tenha conseguido ser preciso, tá certo? Mas existem duas coisas que são a fonte de alimentação para o diabo e para os demônios. A primeira é o pecado. Eles amam o pecado. Eles induzem as pessoas ao pecado. Porque quando Adão e Eva pecaram, quem é que representava o pecado e a maldade da humanidade? O diabo, né? Ele através da serpente. E Deus, quando dá a sentença para o homem, para a mulher e para o diabo, tem uma sentença. E a sentença do diabo foi: virá o filho da mulher, o descendente da mulher, que pisará a tua cabeça. E a tua comida será o pó da terra. Você vai andar rastejando, comendo o pó da terra. Essa foi a sentença de Deus para o diabo. E o que é, queridos, que é feito com o pó da terra? Pensa um pouquinho. Quando Deus formou o homem, ele forma do pó da terra, ou da essência da terra. Então, o alimento do diabo vai ser sempre o homem, atingir o homem, porque Deus ele não pode atingir. Não é verdade? E a busca do diabo e dos anjos dele, os demônios, são uma coisa só: autoridade. Eles anseiam por autoridade. É tanto que muitas vezes eles querem controlar a mente do homem, o corpo do homem muitas vezes completamente, porque eles gostam de ter domínio, eles gostam de dizer como as coisas vão acontecer. Porque dessa forma eles acreditam que estão sendo ferindo a soberania de Deus, porque Deus não é soberano, não tem o controle sobre todas as coisas. Então, quando eles conseguem fazer com que alguém saia do propósito de Deus, que alguém erre pelo caminho, eles acreditam, se satisfazem, dizendo: pronto, agora estamos ferindo Deus com o erro do homem. Mas só que Deus ele é especialista em transformar coisas erradas, pecados, doenças. Deus é especialista em transformar situações ruins e boas. Nós podemos ver isso durante toda a Bíblia. O próprio José através de um pecado dos irmãos, preso, vendido. Outra vez a mulher de Potifar o lança na prisão, e tudo aquilo parecia que estava indo de mal a pior, quando Deus, o especialista em mudar qualquer situação, vai, tira José e coloca como governador do Egito. Então você tem que ter a confiança no seu pai. Hoje eu estou aqui para falar sobre a atuação dos demônios, mas eu não quero criar um tipo de mentalidade cristã que só quer lidar com o diabo, só quer lidar com demônios. A sua oração, querido, não é para o diabo, a sua oração não é para lidar com demônios. Jesus ensinou a orar ao Pai em nome dele. Tudo que você orar tem que ser a Deus. Quando demônios, por um acaso, se levantarem durante o caminho, você tem que se levantar com a simples, me permita essa palavra, autoridade que tem no nome de Jesus, e dizer simplesmente: vai embora. Tendo como naturalidade o nome de Jesus como poderoso para você. Então a sua mentalidade é agradar a Deus o tempo todo, e no momento que o diabo ou qualquer demônio aparecer, você resiste através do nome de Jesus, confiando na obra redentora de Cristo. Esse é o chamado da igreja. A palavra fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então é claro, queridos, que existe uma disputa
entre o inferno e os poderes celestiais. E nós estamos na batalha, querido. Temos que ter consciência disso. Agora, a nossa posição na batalha é como de quem já venceu. Mas nós ainda precisamos caminhar, deixar algumas coisas para trás, os pecados que nos embaraçam e correr para a carreira que nos está proposta. Amém? Dê um glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos aprender mais sobre esse assunto, porque eu acredito que vai solidificar algumas coisas no nosso coração. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, para a gente começar a falar do assunto de forma mais prática. Em Efésios, no capítulo 6, depois de Gálatas, Novo Testamento, para você que está chegando na igreja, ainda está se situando, certo? Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós começamos isso aqui com um comando de Deus para nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Temos um personagem aqui querendo atrapalhar as nossas vidas. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Diga comigo, firmes. Veja bem, no versículo 12, se você nunca parou para prestar atenção na sua Bíblia, e se você tiver uma caneta e gostar de marcar a sua Bíblia, você vai marcar as palavras principados, potestades, você vai marcar o termo príncipe das trevas, e você vai marcar também esse termo hostes espirituais da maldade. Por quê? Esses 4 itens, ou forças que nós falamos aqui, se tratam de categorias de demônios que nós lidamos. Amém? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade e príncipe das trevas. São 4 tipos de níveis hierárquicos que nós temos de demônios que nós, eventualmente, ocasionalmente, vamos precisar lidar. É importante saber agora com que tipo de demônio eu vou lidar naquela pessoa. Querido, não é importante. É importante nós termos consciência de que existe uma hierarquia. Jesus mesmo afirma, em certa vez, que ele está debatendo com algumas pessoas e as pessoas estão dizendo que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu é um demônio conhecido com alto grau de hierarquia no Antigo Testamento, ele que liderava a maioria dos movimentos, Ele e Moloque eram 2 demônios que sempre lidavam no Antigo Testamento, que obrigavam ou sugeriam às pessoas que fizessem coisas terríveis, como o próprio Moloque, que era uma estátua de bronze, muito grande, com um ventre, a barriga aberta, e as pessoas acendiam fogo debaixo dessa estátua chamada Moloque, um demônio, e quando aquela estátua estava na cor de brasa, não tem quando a gente coloca uma coisa e já está aquele vermelho vivo, quando aquela estátua estava daquela forma, seus olhos, sua boca ficavam saindo aquelas cores todas e o seu ventre aberto, as pessoas dedicavam seus filhos, queridos, recém-nascidos, a esse tipo de ritual maligno. Quando a gente começa a falar sobre demônios, o diabo, a gente viaja, A gente começa a viajar pensando em coisas de ficção, em filmes de terror. Querido, essa questão de fazer com que a mente humana fique imaginando coisas ficticiosas, filmes, coisas em relação ao diabo e ao demônio, é o grande plano do diabo para este século. Porque é a tentativa dele dizer para todo mundo que ele não existe.
O diabo e os demônios, o desejo mesmo dele não é ser exposto. O satanismo, que é uma religião, podemos dizer assim, nem podemos dizer que isso é uma religião, eles estão totalmente fora do... Eu nem fico assustado quando diz, vai ter aqui uma passeata dos satanistas, não sei o que, abriram igreja satanista. Eu dou risada, porque o próprio diabo não está envolvido nessas coisas. O diabo, ele é oculto, ele não quer ser visto. Então ele criou ficção, criou lendas, e para o povo pensar, né, desse século, o pessoal que se acha muito esperto, inteligente, cheio de informações, e passaram a ser céticos, não creem em nada desse tipo. Então é o plano do diabo em ação. E Jesus, ele vai dizer que, depois da acusação de que ele expulsava por Beelzebu, e ele diz, então, se eu expulso por Beelzebu, então quer dizer que o reino das trevas está dividido? Então o que é que Jesus estava dando uma dica para a gente? O assunto era outro, mas ele deixou uma dica para nós. Ele quer dizer que o diabo, junto com os seus demônios, eles estão bem estruturados, obedecendo a uma hierarquia, um comando, um tem mais autoridade sobre o outro. E ele começa a arquitetar os planos dele nesse sentido. E eu queria dar um tempo aqui com essas duas palavras, antes da gente prosseguir, que são as duas primeiras: principados e potestades. Essas são as duas principais palavras que se repetem durante todo o Novo Testamento. E você, se for marcar e ler, te aconselho a ler sua Bíblia, querido, com garra, com força, tá certo? E marca, faz coisas nela, desenha, pinta, faz alguma coisa que vai te chamar a atenção. Se você for marcar, você vai encontrar muitas vezes as palavras principados e potestade. Estas duas palavras podem ser usadas tanto para coisas naturais, como para coisas espirituais. Você vai encontrar, por exemplo, em Tito, Paulo dizendo que nós devemos nos sujeitar a principados e potestades. Ele estava querendo dizer com isso que nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas, assim como Paulo sempre pregou, né? Que nós devemos orar e nos sujeitar às autoridades, porque não existe autoridade, principado e potestade que não tenha sido estabelecida por Deus. Mas nós temos que olhar bem para o contexto, porque parece que são ou só 2 ou 3 vezes que as palavras principado e potestade são usadas no sentido benéfico, vamos dizer assim. Mas no resto, todas as vezes que as palavras são usadas, sempre está apontando para hostes, coisas do mal, espíritos imundos. E, por exemplo, Jesus diz que, Paulo diz, né, que debaixo dos pés de Jesus, ele está sobre todos os principados e potestades. Então isso nos dá uma indicação, né? O que é que significa a palavra principados? E você pode anotar isso se você desejar. Principados são micro-regiões governadas por príncipes. Esses príncipes comandam, mas não são soberanos naquela região. Eu posso te dar um exemplo de uma micro-região ou de um país que é dividido em micro-regiões. Ainda hoje, você que assiste Fórmula 1, você já viu que tem um Grand Prix de Mônaco. Não já ouviu falar? Mônaco é um reino nos dias de hoje, assim como a Grã-Bretanha, assim como outros países. É um reino dividido por micro-regiões. Várias pequenas partes, é como se tivesse o micro-região de Campina Grande, micro-região de João Pessoa, e existe um rei, um príncipe, né, na verdade, naquele lugar, e ele vai tomar as decisões sobre aquele lugar, mas ele tem que seguir uma estratégia que já vem de um rei superior. Então, quando tratamos de principados, em relação às forças das trevas, se trata de um demônio que lidera, governa uma determinada região. E eu vou te mostrar isso biblicamente daqui a pouco. Deixa eu só explicar a palavra potestades. É bem parecido, só que nesse caso exercem domínio e influência sobre organizações e ou pessoas. Então é aquele ser, aquele demônio que não controla uma região geográfica, mas controla, por exemplo, um partido político. Comanda, por exemplo, um governador, ele dá ideias para aquela pessoa, certo? E eu vou te mostrar biblicamente isso. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Daniel, no capítulo 10, está lá no Antigo Testamento. Se você ama a palavra de Deus, dê um aleluia.
Você está aprendendo? Daniel, no capítulo 10. Não se preocupa, querido, se eu precisar ler mais rápido e daqui a pouco, quando terminar, se você quiser, eu te passo todos os versículos, tá certo? Daniel, capítulo 10, no verso 12. Eu quero dizer para você antes de ler. Biblicamente, nós conseguimos perceber que para cada potestade ou principado na região terrena, no nosso mundo geográfico, existe uma área relacionada no céu. Então, se algo tem domínio na terra, nas regiões celestiais, alguém também tem domínio, tá certo? E por que eu falo das regiões celestiais? Desculpa eu ter mandado você abrir, mas isso é importante. Por que eu falo regiões celestiais, tratando de demônios? Porque existe uma ideia errada de que o inferno é a habitação de demônios e do diabo. Muito já se falou, né, de forma livre sobre isso, que o diabo tem um trono no inferno e lá está cheio de demônios, fazendo mal e torturando as pessoas. Queridos, mas isso é totalmente antibíblico. Nós não temos nenhum apontamento da palavra em relação a isso. Pelo contrário, o diabo foi lançado por Deus em terra. E Efésios capítulo 6, quando a gente estava lendo sobre as potestades principados, no final do versículo, se você quiser marcar, diz, nas regiões celestiais. Nós temos, biblicamente falando, 3 tipos de céu. O céu primeiro, que a gente vê com os nossos olhos, esse azul cheio de nuvens. Um segundo céu, que nós podemos considerar as estrelas, as constelações, galáxias. E o terceiro céu, que é o que Paulo diz que em 2 Coríntios ele foi arrebatado até o terceiro céu, que é o céu de Deus, o céu que Deus habita. E esse céu não tem distância geográfica, não é como se você pegasse uma nave espacial e decolasse em direção ao Sol, ao universo, e você chegasse em um certo ponto e você encontrará o trono de Deus. Não, queridos, não tem nada a ver com distância geográfica. O reino de Deus, ele pode ser aqui e agora. Você pode trazer o reino de Deus. O próprio Jesus na terra era a representação do céu na terra. Ele está aqui, ele está dentro de nós, ele está em qualquer lugar, ele pode se manifestar e é através de nós. Amém? Então não existe distância. No céu, nas regiões celestiais nesse momento, estão passando demônios, estão passando anjos, cada um fazendo o que tem que fazer. Porém, nossos olhos estão fechados para essas coisas. Muitos profetas de Deus, assim como na Bíblia, muitos deles tiveram os olhos abertos por algum momento e conseguiram ver quão grandes coisas estão ao nosso redor. Amém? Isso não é uma coisa uau, é algo que pode acontecer comigo e com você. Amém? Se assim Deus desejar e se assim existir intensidade no seu coração para isso. Agora vamos para o texto de Daniel, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas, atenção, gente, o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos dar uma paradinha aí e analisar isso. O que é que estava acontecendo aqui no capítulo 10? Daniel queria uma resposta sobre o povo de Israel, e ele pede a Deus por 21 dias em jejum e oração, que Deus envie a resposta. E ele, no 21º dia, um anjo vem do céu para conversar com Daniel e dar a resposta. E o anjo diz para ele: Daniel, desde o primeiro dia, nós ouvimos a tua oração, mas quando eles estavam vindo pelo caminho para entregar a resposta, diz que o príncipe da Pérsia os resistiu. Quem já ouviu falar nessa palavra Pérsia? É uma região, né, do Antigo Testamento, daquela época, do Antigo Testamento, um povo. Mas, querido, pense comigo, como assim um príncipe, alguém que está governando a Pérsia vai resistir a um anjo vindo para entregar uma mensagem? Como assim, gente? Qual é a dificuldade, querido, de um anjo passar por um homem e entregar uma mensagem a alguém?
Então, queridos, não se trata de um príncipe natural aqui. Ele está falando sobre um príncipe, daquele principado que nós vimos lá em Efésios. Aquele que governa sobre a região da Pérsia. Aquele que é o que dá a ideologia para aquele povo operar, que dá as ideias de guerra, que faz o povo pecar, que gosta de tumultuar o ambiente. Entende? Então o anjo vem e esse príncipe, que é um diabo, um demônio, ele vai resistir ao anjo de Deus. E é interessante que diz que precisa ouvir Miguel, que nós vemos durante aí a Bíblia, que Miguel é o primeiro arcanjo de Deus, um dos anjos mais poderosos do céu. E ele vem para batalhar, e você vai ver aqui que Miguel fica lutando contra esse príncipe da Pérsia, e o anjo vem e entrega a mensagem. E é interessante que o anjo diz no verso 20, e disse: sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura, da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Veja o que estava acontecendo aqui, queridos, preste muita atenção sobre isso. As suas orações estão em jogo, a sua vida de oração está em jogo aqui nesse momento. Diz que enquanto Daniel orava, existiam forças espirituais do mal tentando fazer com que a resposta de Deus não chegasse. Querido, quer dizer que é possível que eu esteja orando, Deus já tenha ouvido a minha oração, esteja e tenha desejo de me dar a resposta, mas forças se opõem a Deus? Agora, de quem é a responsabilidade para fazer com que as forças do céu vençam as forças do mal? A oração de Daniel, porque ele insistiu até que Deus enviasse Miguel. Disse: pronto, Miguel, eu quero que você vá resolver logo essa situação. Vá lá e lute. E disse que o anjo: eu vou voltar agora, ficar lutando contra esse príncipe, e ainda vai vir o príncipe da Grécia. Então, queridos, é uma complexidade muito grande, que nós não temos conhecimento, querido. É por isso que nós precisamos acreditar no que as Escrituras dizem para nós, porque nós não temos conhecimento de como as coisas são no reino espiritual. Deus sabe todas as coisas, Jesus Cristo sabe todas as coisas. A palavra nos ensina, por isso temos que ser diligentes, obedecer. Porque se cumprirmos o que Deus diz para nós, por fé e não por vista, nós vamos experimentar cada uma das coisas que Deus nos prometeu, porque Ele tem interesse em fazer. Mas é necessário que nos posicionemos, assim como Daniel se posicionou. E aqui nós podemos ver esse tipo de complexidade, né, queridos? Uma região da terra sendo liderada por algum tipo de força, de príncipe das trevas. Olha outro exemplo, Ezequiel no capítulo 28, você pode anotar, eu também não vou ler, no verso 11 ao 19. Você vai ver a história de como Lúcifer, ele foi lançado à terra, e ele naquela passagem de Ezequiel, no capítulo 28, ele não é chamado por Lúcifer, ele é chamado como o rei da Pérsia. E aí está uma sacada muito interessante, porque todos os demais forças, o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, eram príncipes. Mas só em um momento vai ter essa relação entre rei e força do mal. E vai ser lá em Ezequiel, dizendo que o rei de Tiro, aí vai dizer: ó, quão formoso eras, tu foi criado perfeito, sinete de perfeição e de sabedoria. Tua roupa era feita de todas as pedras preciosas. E vai dizer: mas decaíste no teu coração, te corrompeste por causa da tua sabedoria. E eu te lancei sobre a terra. Quem foi lançado sobre a terra, querido? Satanás, o diabo. Não temos que ter nenhum receio de falar sobre isso, ele já está vencido, está decaído. Jesus confirmou essa história em Lucas no capítulo 10. É uma segurança para nós, todas as vezes que vermos algo assim bem diferente na palavra de Deus, procurarmos algum indício em Cristo. E Jesus vai dizer no capítulo 10, que a gente vai ler depois: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então Jesus confirma essas histórias. E o que eu quero tirar para vocês é que o diabo, o rei de Tiro, que era o rei de Tiro, ele que governava sobre aquele ambiente,
Quem é o rei que pode querer ser maior do que Deus, ou que é criado em perfeição, que estava no jardim de Deus, no jardim do Éden? Não existe nenhum humano, querido, com essa capacidade. E por isso nós podemos associar isso ao diabo. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse é fácil, o último livro da sua Bíblia. Se a sua Bíblia, o último livro, não for Apocalipse, muito cuidado com a sua Bíblia. Verso 13. Vamos ler do 12 para melhorar aqui. Capítulo 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. E aí vai começar a falar outras coisas, mas eu quero me deter a essa frase. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Querido, você acredita nisso? Sim ou não? Se você crê na palavra de Deus, você acredita nisso, querido? Existe uma região da terra onde o próprio diabo decidiu habitar e tomar o seu governo. Essa cidade que a Bíblia vai falar que é o trono de Satanás, Pérgamo, hoje é situada no país da Turquia. E se o diabo não decidiu deslocar o seu ponto de comando e governo sobre a terra, talvez continue sendo lá. Nós temos que prestar muito atenção nas notícias sobre os países islâmicos, muçulmanos, porque o diabo sempre escolheu esse tipo de região para arquitetar a maioria dos seus planos. Aquele outra região, a de Tiro, é num país, eu esqueci o nome, acho que é Jordânia, que está acima de Israel, que era no tempo lá de Daniel, onde o diabo estava governando. Agora, no Novo Testamento, nós podemos encontrar ele governando desde a região da Turquia. Entende? Então nós precisamos prestar muita atenção. Se você não sabe, uma vez eu morei em Portugal tinha umas meninas lá que moravam nos outros quartos. E uma delas era muçulmana. E ela era muito interessante como ela me falava sobre a região da Turquia. Eles são apaixonados pela Turquia. Ela era de Marrocos, na África, mas ela assim admirava, e todo o povo islâmico parece que tem uma admiração especial pelo país da Turquia. As músicas deles são as melhores, as danças são as melhores, a religião é o lugar onde se pratica de melhor forma, entende? Então, existe um foco do povo islâmico e muçulmano voltado para aquela região da Turquia. E a Bíblia está aqui nos dando dicas preciosas. Amém? Então, queridos, sobre isso, o que eu quero falar é uma coisa muito prática. Nós temos que ter consciência de que o nosso país, a nossa cidade, também existe uma região de governo, uma micro-região, um principado. E existem demônios e crentes lutando pelo controle desse lugar. E nós fazemos parte ativamente disso, com as nossas orações. Por isso que precisamos orar pelo nosso governo, orar pelas autoridades. Não é para que simplesmente tenhamos paz sobre a terra para um conforto nosso, mas para que o reino de Deus, que é constituído de alegria, de paz e de justiça, reine. Paz é uma representação do reino de Deus, e nós devemos orar pelo nosso país, orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, para que haja o reino de Deus com força. Se orarmos, se dobrarmos os joelhos, nós vamos conseguir alcançar domínio sobre a nossa cidade espiritualmente. Amém? Demônio vai ter dificuldade de atuar se a igreja se levantar, porque a igreja é a bandeira de Jesus Cristo na terra. Amém? Você crê nisso? Você vai se engajar mais em oração pela sua cidade, pelo seu país? Queridos, muito cuidado com partidos políticos. E eu não quero ser partidário aqui, mas muito cuidado, eu não vou citar nome de partido ou de político nenhum, mas tome muito cuidado com partidos que pregam as coisas contrárias à palavra de Deus, partidos que apoiam o aborto, partidos que apoiam o homossexualismo, partidos que apoiam a legalização da maconha e tudo que a gente sabe que não presta nesse mundo. Muito cuidado.
Não se iluda pensando que é apenas uma ideia normal humana. Não, queridos, é uma ideologia de demônios, é uma ideologia das trevas que vem para destruir a nossa família, acabar mesmo com as crianças, ensinar sexo nas escolas para crianças de 5, 6 anos de idade. Querido, isso são doutrinas dos demônios. Nós temos que ter muito cuidado, temos que influenciar a nossa geração, temos que ter pulso firme nas nossas orações, na nossa palavra. Eu tenho uma coisa que está me arrepiando. É quando eu vou conversar com um crente e a pessoa diz, eu não vou votar em mais ninguém, eu não quero saber de mais nada. Querido, a melhor coisa que você pode fazer como um cristão é orar pelas autoridades e se posicionar. Escutem os homens que estão dispostos a encarar o governo. Escutem as pessoas que têm modelos cristãos para tentar fazer alguma coisa em relação ao país. Você pode se posicionar e você é muito melhor, você deve. Sua oração, querido, é muito mais forte do que o voto. Mas o seu voto é de suma importância. Então estude bem, dê ouvidos, não feche o seu coração. Essa é uma ideia do diabo para você. Se um crente não participa das eleições, é um para manifestar o reino dos céus a menos, você entende? Então você precisa aprender a se posicionar, passar a escutar as notícias e perceber o que é que o Senhor quer. Amém? Porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Não é que Deus constituiu, por exemplo, um governador como Hitler. Não foi. Deus constituiu o posto de autoridade. O governo, Deus constituiu que vai ser alguém, vai mandar sobre essa área. Foi isso que Deus constituiu, mas quem escolhe são as pessoas, queridos. E nós precisamos nos posicionar. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar agora sobre três níveis que um demônio pode controlar uma pessoa. 3 níveis. O primeiro nível, você anota se você estiver fazendo anotação. O primeiro nível é um nível de influência. Certo? Como é que funciona esse nível de influência? Outras pessoas podem chamar de outros nomes, mas vai acabar sendo a mesma coisa, tá certo? Influência é quando um demônio ou o diabo tem o seu ouvido. E todas as pessoas estão sujeitas a ouvir as instruções do diabo. Mas a diferença entre os que estão no mundo e os que estão em Cristo é que nós podemos resistir ao diabo. É tanto que Efésios, a gente estava lendo, vai dizer, se revista de toda a armadura de Deus. Pega o teu escudo da fé para resistir os dardos inflamados do inimigo. Então nós temos que exercer fé para acreditar no que Deus diz e assim impedir as propostas do diabo que vêm para os nossos ouvidos. E muitas pessoas, queridos, muitas estão dando ouvidos, até mesmo dentro da igreja, estão dando ouvidos à sugestão de diabos, a doutrinas falsas, porque os demônios eles têm várias e várias ferramentinhas que eles gostam de operar. Uma delas é a doença, eles amam trabalhar com essa ferramenta. E você vai ler a sua Bíblia e você vai marcar toda vez que você vê lá que Jesus expulsou um demônio de alguém e essa pessoa foi curada. Temos um caso do menino que era mudo e Jesus expulsou o demônio mudo e a criança começou a falar. Tinha outro demônio que possuía a criança e jogava ela no fogo. Quantos já ouviram falar disso? Tinha outra mulher que há 18 anos estava opressa pelo diabo. Então, o diabo, e você vai encontrar várias e várias nas escrituras, ocasiões em que um demônio ele usa a ferramenta da doença para oprimir alguém. E esse é o segundo nível de controle que os demônios têm sobre as pessoas. O segundo nível é o domínio. Ou, em outras palavras, a opressão. Eles gostam de ter o controle. Lembra que eu falei que a fonte que alimenta esses seres é uma questão de autoridade? Eles gostam. Eles não têm corpo natural, mas eles gostam de entrar ou fazer controle em um. Entende? Eles gostam de ser ventrílocos, né? Que controlam marionetes, que arquitetam os planos. Eles têm prazer nisso. Então, esse segundo nível é um domínio. Qual é um caso que eu posso te dar do primeiro nível de influência? Pedro, homem de Deus, estava com Jesus, escutando
diabo. Primeiro ele diz, né, aquela passagem, você vai lembrar comigo. Jesus pergunta, quem diziam os homens que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, nem carne nem sangue te revelou, mas o Pai que está no céu. Passado algum tempo, não muito, depois Jesus começa a dizer que era necessário que ele morresse em Jerusalém. Pedro chama Jesus e disse, Jesus, vem cá, Jesus, tá vendo que isso não vai te acontecer? Vem cá, não, você não vai morrer não, deixa comigo. Querido, uma coisa que parece muito boa, não é? Proteger Jesus, é muito bom, mas não é o plano de Deus. Por isso nós temos que prestar atenção, queridos, nas vozes que falam aos nossos ouvidos. Queridos, um conselho como esse parece um conselho de Deus. Proteja Jesus, não deixe ele morrer não. Mas se Pedro quer proteger a Jesus, ele está indo imediatamente contrário à vontade de Jesus. Porque Jesus tinha acabado de dizer, é necessário. É necessário. Porque Pedro vai estar acreditando em outras vozes que não na voz de Jesus. Entende? Por mais, querido, que aquilo pareça bom, que está sendo sugerido para você, você tem que verificar com as Escrituras, verificar com o que Jesus falou, porque a palavra dele é que importa. Por mais bonito que aquilo pareça, por mais floreado, os direitos humanos, tem que aceitar, aceitação, vamos aceitar todo mundo do jeito que são. Querido, é um discurso muito bonito, mas diabólico. Porque está totalmente contrário à palavra de Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus. Diga, eu vou ficar com a palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo sobre o segundo nível, o domínio. Quando Judas trai a Cristo. Judas estava perfeito nos seus sentidos, tranquilo, mas ele praticava um pecado constante na vida dele, que era o de ser ladrão. Roubava sempre a bolsa. Você acha que Jesus não sabia disso? É claro que Jesus sabia. Mas Jesus não estava se importando com aquelas moedas, ele não estava se importando, querido. Ele queria, era a vida de Judas. Entende? Então, Judas viveu a sua vida ao lado de Jesus. Judas estava dentro da igreja, junto com os outros discípulos, expulsando demônios, curando enfermos. Judas estava fazendo tudo isso. Mas mesmo assim, o coração dele se desviou. A palavra diz ao ponto de o próprio diabo entrar em Judas para fazer com que ele vendesse a Cristo. Judas sobre domínio do diabo. Ele tinha sua mente controlada. Nós achamos que o terceiro nível, que é o nível de possessão, né? Quando aquela pessoa ela fica se estribuchando, muda a voz, os olhos virando e não sei o que, a gente acha que aí está o ápice, né? Querido, mas o terceiro nível não é o plano ideal do diabo. Até porque isso aí é uma perda do controle. É o próprio demônio perdendo o controle sobre a situação. Ele não conseguiu mais manter aquela pessoa disfarçadamente. Agora ele se expressa, agora ele está louco, ele está, a autoridade, o desejo de autoridade tomou tanta conta dele que ele agora está gritando, está bagunçando. Entende? E sobre esses, queridos, só é necessário um comando, uma ordem, sai em nome de Jesus e ficar sustentando a posição. E existe nesse nível duas partes. Um que é parcial, é assim, o diabo, o demônio tem domínio sobre alguém, tem o controle da mente e de vez em quando expressa isso, né? O caba quebra as coisas, pula, que sai fazendo, bagunçando. E existe um nível de possessão completa, que tipo, a pessoa já não tem controle nenhum, tá só daquele jeito, não consegue mais tornar ao normal. O nível parcial é, por exemplo, a criança que se lançava no fogo. A criança é tranquila tal, e de repente ela ficava possessa e o demônio botava ela para convulsionar e lançava ela no fogo. Então, de vez em quando é que isso acontecia. Mas existem outros casos, como o caso do Gadareno, que a gente vai ler daqui a pouco, que era o tempo todo. Mas o nível preferido dos demônios e do diabo para o plano dele não é o terceiro, é o segundo.
Porque o maior endemoniado de todos os tempos não estava dando showzinho, não estava gritando, não estava virando os olhos. O maior endemoniado de todos os tempos foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedas. Ele estava tranquilo, normal, mas estava com seu coração contaminado. Então, esse é o principal tipo que nós precisamos ter cuidado. Orar no Espírito Santo para começar a identificar pessoas que só aparentam. Entende? Essa é a principal estratégia do diabo, sabe, querido? O desejo dele é criar um pseudo-cristianismo. O que é um pseudo-cristianismo? É aquele que acha, mas não é. Ele é convencido na sua cabeça. Vem à igreja, canta, toca louvor em casa, às vezes dá até o dízimo. Mas ele vive aquilo de forma parcial, ele não entregou de verdade o coração. É por isso que a gente insiste tanto, queridos, aqui na igreja, sobre você desapegar as coisas, você ser generoso, você ser perdoador, porque são essas coisas que demonstram o Cristo que te ganhou. E você não vai ser enganado. O pior tipo de pessoa atormentada pelo diabo, sabe quem é? É aquele que vai chegar diante de Cristo no final com um discurso muito bonito, dizendo: em Jesus, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus, em teu nome, em teu nome. E Jesus diz assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. É por isso, querido, que a nossa luta como pregadores, como ministros de Deus, é para gerar em você um coração verdadeiro. É uma pessoa que ama ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todos os teus recursos, entende? Porque isso vai te livrar de chegar no final e estar enganado. A sua percepção sobre Cristo tem que ser profunda. A obra dele tem que ser maior. Abra comigo em Marcos, no capítulo 5. Glória a Deus. Tenho 15 minutos para tentar aqui ainda tratar. Eu quero ler Marcos capítulo 5 com você e depois eu quero falar da coisa que é mais importante. Marcos no capítulo 5, do verso 1 até o 20, vai estar falando sobre o endemoniado de Gadareno. Por que essa palavra, esse texto é importante para o assunto? Porque ele traz muitas coisas verdadeiras, doutrinariamente falando. Vamos para o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse aqui, queridos, é um estágio de possessão completa. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, feridos com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Lembra o que Tiago 4,7 fala? Não, diz em Tiago, né? Não lembro a referência agora, mas que os demônios creem e estremecem. Versículo 7, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste corpo, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Olha que detalhe interessante. Por que esse versículo está aí, gente? Por que esse versículo está aí? Para nos ajudar. E que não clamou para que não o enviasse para fora daquela província. Ou seja, a área que ele tinha domínio, a área que ele gostava de ficar. Entende? Aquelas legiões, um monte de demônios que estava dentro daquele homem, isso já nos ensina que não precisa ser só um, pode ser um bocado, dentro de uma pessoa só, se tiver espaço, entende? Então, aquele demônio gostava de ficar naquela região.
E eu acho interessante o fato dele ter pedido para ser enviado para uma manada de porcos e Jesus dizer, vá. Porque Jesus, embora soubesse que tinha toda a autoridade no céu e na terra, assim como o demônio tinha falado, porque nos atormentas agora, antes da hora. Eles sabem, eles já estão condenados e eles sabem que vai chegar a hora de serem lançados longe. E Jesus está apenas dizendo, isso é verdade, não chegou a hora. Vá, saia dessa pessoa, que é o que eu vim fazer, mudar a vida das pessoas, transformar as pessoas e pode ir para onde você quiser. Entende? Porque ele ainda tinha legalidade. E essa questão da legalidade, queridos, é uma coisa que nós precisamos aprender. Legalidade. Existem principados e potestades, ou seja, existem demônios que lideram regiões e demônios que lideram pessoas. E eles podem ter legalidade para estar naquele lugar. Se você chegar eu nunca fui à África, mas se você chegar à África, você vai escutar muitos missionários falar que quando chega lá é um clima pesado, espiritualmente falando. É difícil pregar, é muito mais difícil. Por quê? Lá é o foco de todas as regiões do candomblé, da macumba, da feitiçaria, é lá o foco. Então existe, consequentemente, uma alocação de hostes espirituais das trevas naquele ambiente, de potestades naquele lugar. Eu nunca fui à África, mas uma vez quando eu estava em Portugal, eu fui num bairro que era conhecido pelo Estado Islâmico. Muitas pessoas daquela região, hinduístas, entende? E eu comecei a andar aquelas ruas, estava procurando um concerto lá para o meu celular. E de repente quando eu entrei assim numa rua que eu comecei a andar, eu comecei a sentir um desconforto, uma coisa pesada. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo começou a me falar, você acabou de entrar em uma região que está infestada. Queridos, era como se eu estivesse andando e tivesse olhos nas minhas costas, alguma coisa me seguindo, alguma coisa me olhando. E eu não passei muito tempo, porque aquilo era muito desconfortável. E eu acabei, não achei nada lá, eu fui embora, mas essa experiência me marcou demais. Um lugar, uma micro-região, onde existia um domínio, existia uma força, sabe? Então, isso, nós temos que prestar atenção. Esse demônio não queria sair, essa legião não queria sair. E eu quero abrir com você, rapidamente também, Lucas, no capítulo 11. Para completar algumas coisas importantes sobre o comportamento desses seres demoníacos. No caso da Lucas, capítulo 11, trata do menino que se jogava no fogo. Vamos ler do verso 14. Olha aí, ó. E estava ele expulsando... Desculpa, é o caso do menino mudo. Estava ele expulsando um demônio qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns diziam, ele expulsa por Belzebu, príncipe dos demônios, tal e tal. Aí eu quero que, a gente já passou por essa parte durante a administração, eu quero que você vá comigo no verso 24. Quando o espírito imundo, ensinamento de Jesus aí, certo? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha varrida e ornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e ele entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quero alertar vocês sobre uma doutrina que Cristo está ensinando aqui. Muito cuidado, queridos. Se você se deparar com uma pessoa endemoniada, e o meu desejo, querido, é que o Senhor te proporcione um momento como esse, para você experimentar seu cristianismo. Para você parar de só viver uma coisa que você fala e ter práticas na sua fé. Então eu declaro em nome de Jesus, eu sei que muita gente não vai levantar a mão, mas eu declaro em nome de Jesus um demônio se manifestando, querido. Porque onde luz chega, trevas fica agoniado, grita, pula. Então eu declaro no mercadinho, onde você estiver, no ônibus, um demônio se levantando, ficando em pé, perturbando, e você, querido, se levantar na autoridade de Jesus e mandar sair, porque nós somos crentes. Fomos chamados com esse nível de autoridade. Então, querido, deseja essas coisas.
Você foi chamado para libertar essas pessoas do cativeiro. Então, coragem, homem. Coragem, mulher. Amém? Ui. Ixi, aí o que acontece? Mas, atenção. Se você for expulsar algum tipo de demônio de alguém, e você nem for encaminhar essa pessoa para os cuidados de alguém, nem você vai cuidar daquela pessoa, doutrinar, não faz, não expulsa. Que conselho doido é esse? Não expulsa. Não expulsa, querido. Porque Jesus está dizendo que o demônio sai, aí vai e começa a dar uns rolé pelos lugares secos. A boca dele está seca. Não tem do que se alimentar. Então ele vai e pensa, oxê, eu tinha uma casa, vou tentar voltar para aquela mesma pessoa. Dessa vez eu não vou só não. Aí ele vai, quando vê que a casa está limpa, ornada, varrida, mas sem habitante, ele diz, opa, sopa, entra. E leva dessa vez 7 piores, porque ele quer garantir. Ele tinha sozinho o controle, é tudo que ele queria, a autoridade sobre um ser humano, um demônio sozinho. Ixi, ele gosta, né? Aí o que acontece? Ele diz, não, eu prefiro dividir o território dessa pessoa com mais 7, mas eu quero estar num lugar. E ele leva 7 piores, por isso o estado dessa pessoa se torna pior. 7 vezes pior do que o anterior. Então, querido, se você não vai cuidar dessa pessoa, se você não vai encaminhar ela para a igreja, não vai fazer um acompanhamento, querido, não expulse não. Certo? Agora, tem isso no coração, eu vou expulsar, e a atividade do crente é essa. Eu expulso e cuido. Entende? Tá acontecendo aqui, essa pessoa nessa loja deu um negócio nela, tá encapetando aqui. Eu expulso e eu vou depois pegar o telefone dessa pessoa, vou cuidar dessa pessoa, vou amar essa pessoa. É isso que nós como crentes devemos fazer. Essa é a obra de exorcismo completa. Aqui cuida. No final. Entende? Então, uma vez eu estava aqui no evangelismo, uma sexta-noite. E acho que tava até com sida lá na hora, né? E eu comecei a conversar com essa menina lá. E ela drogada e tal. Aí ela veio a mim e perguntou assim, me responda um negócio. Eu disse, se eu souber eu respondo. Ela disse, o que é esse negócio que fica me perseguindo? Esse cachorro que fica me perseguindo. E de repente quando dobra a esquina ele vira um homem. E ele vem e quando ele me toca ele queima. Ela me mostrava cicatrizes, umas queimaduras. E ele vem e ele vira um cachorro. E quando ele me toca ele me queima, não sei o quê. E eu sabia que eram demônios que estavam atuando sobre ela. E eu disse, eu vou expulsar agora. Ela disse, não. Não expulse não. Não expulse não, porque é pior. Ela disse, não expulse porque é pior. E imediatamente veio esse texto. E o Senhor falou comigo, é melhor você deixar ela na condição que ela está, porque ela não quer ser mudada. Ela não quer ser mudada, ela não deseja. Ela sabe que já passou por estados mais brandos e agora estava num pesado. E ela não queria ir para um estado ainda pior do que o que ela estava. Mas ela também não queria deixar que o Espírito Santo viesse habitar no coração dela. Porque só quando o Espírito Santo faz casa no nosso coração é que demônio nenhum tem controle mais sobre o nosso coração. Talvez ainda até sobre os nossos ouvidos. Mas nós vamos mudar isso. Amém? Então, cuidado quando eu for lidar com as pessoas nesse sentido. Eu quero ler com vocês um texto para a gente estar encerrando. Vamos ler Tiago capítulo 4. Vou passar, se você me dá mais 5 minutos. Quem dá 5 minutos aí, levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20. Oxi, foi bom. Gostei, me sustentou. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu gosto muito desse versículo. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. As pessoas, uma coisa muito prática, né?
o ensinamento da palavra, se sujeite a Deus, ou seja, se curve a Deus. Esse é o nosso processo de salvação, querido. É nos curvar a Deus, aceitar a soberania dele sobre nós. Sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Mas muitas vezes nós temos invertido, queridos, os papéis. Nós temos resistido a Deus e sujeitando ao diabo. Mas, Gleison, como é que eu faço isso? Querido, você resiste a Deus quando Deus te comunica algo, um plano, um propósito, uma mudança de hábito, algo que você tem que fazer para Ele, e você fica resistindo. Não, Senhor, não é para mim, não é para esse tempo. Ah, eu não posso, ah, eu não sou, ah, eu não tenho. Querido, para com esses não tenho, não sou, não posso. Se Deus te fala algo, você pode, você tem e você é. E você precisa parar de resistir à vontade de Deus. O profeta Jeremias, foi tentar resistir à vontade de Deus. E quando ele tentou resistir ao chamado para pregar, ele disse que sentia como um fogo, querido, pegando o peito dele, como se estivesse abrindo as costelas dele, aquele negócio. Uma força que dizia, você precisa pregar. Você tem que parar de lutar com Deus, querido. Para de lutar com Deus. Eu postei uma frase hoje no meu Instagram, porque quando eu estava meditando sobre esse assunto, o Senhor colocou essa frase no meu coração. Querido, diz assim, a maior luta de Jesus não foi vencer o diabo no deserto, mas deixar ser vencido pela vontade de Deus no jardim do Getsemane. Não foi a dificuldade maior de Jesus, não foi vencer o diabo no deserto, porque no deserto Jesus usava a palavra para resistir. Dizia não porque a palavra diz isso, não porque a palavra diz isso, não porque a palavra diz isso. Mas agora ele precisava dizer sim para a vontade de Deus. E não se engane, querido, parece que a maior dificuldade da vida cristã é dizer sim para a vontade de Deus. É confiar no que Ele tem para nós. É abdicar de um bem, abdicar de algo, abdicar de tempo para fazer algo que Ele quer. É fazer algo que você não gosta, mas Deus deseja tanto que você faça. Porque Deus, querido, não está interessado naquilo que você vai fazer, no dinheiro que você vai dar. Ele está interessado em quem você vai se tornar, depois que você faz o que Ele pediu para você fazer. Querido, diga sim à vontade de Deus. Pare de lutar contra. Para Jesus foi muito difícil, Ele chegou a suar gotas de sangue, porque era difícil ir para a cruz, mas Ele diz, é necessário, e o que Deus diz que é necessário, eu não vou fazer como Pedro, não vou ficar dizendo, não Jesus, você vai dizer, Jesus, vai fazer, eu vou contigo, e eu bato o pé aqui, eu estou firme, eu não desisto, eu estou contigo. É isso que nós devemos fazer, queridos. Abra comigo, em Colossenses, no capítulo 2, nós estamos indo para o encerramento. Queria que Caio viesse aqui tocar um pouco, eu tenho uma direção no meu coração. Querido, se você quiser ir embora, eu não posso te impedir, mas Colossenses capítulo 2, eu não vou ficar chateado com você, mas eu tenho que falar. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ainda está cedo, ainda é 9h30, mas nós só estamos aqui há 1h30, eu não acredito que você já esteja cansado. Eu não estou cansado. Diga, eu não estou cansado. Diga, eu não quero ir para casa. Por fé! Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando quem? Os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Queridos, eu quero falar sobre a obra da cruz, a obra poderosa. Querido, eu quero te dizer que embora a gente tenha falado a noite toda sobre um monte de demônios e o que eles estão tentando fazer, querido, a nossa luta não é contra eles de verdade. A nossa maior luta é contra nós mesmos, em aceitar para nós o que Deus tem para fazer. Porque Cristo triunfou, querido. E se você crê na palavra de Deus, você vai concordar com ela e aceitar que você está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Vamos ler, versículo 15. E despojando os principados e potestades. A gente falou tanto sobre esses principados e potestades, sobre o que eles estão tentando ou não fazer, queridos. Mais uma informação.
é muito mais poderosa e nós precisamos dela. É que Cristo despojou, Cristo venceu, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele lutou e Ele venceu, e Ele nos deu a vitória. No versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, e por causa disso, não existe demônio, diabo, força alguma do mal que possa se opor à tua vida. Você é mais que vencedor, querido. Você já venceu. Você é forte, você é corajoso. Não existe doença nenhuma que o diabo possa continuar afligindo na sua casa, no seu corpo, na sua família. Não existe, querido. Você pode vencer, porque maior é o que habita em você do que o que habita no mundo. Nós precisamos crer nisso. É a palavra de Deus, é a nossa salvação. Temos que bater no nosso peito e acreditar que temos um Deus real, um Deus que se compadece de nós, um Deus que nos salvou, que nos purificou. Abra comigo Efésios capítulo 1. Eu estou em chamas, querido. Se você quiser, você vai fluir comigo nesse momento. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória e da herança dos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, querido. É se você crê, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21, acima, muito acima de todo principado, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no futuro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas. E agora, querido, que entra a nossa parte, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Queridos, nós somos o seu corpo, nós estamos vivos e vibrantes, porque Ele nos salvou, Ele nos deu vida, querido. Nós estamos livres por meio dEle. Abre comigo em Lucas no capítulo 10, aleluia, vai ficando de pé, querido. Vamos aproveitar a unção que está aqui disponível nesse momento. Lucas no capítulo 10, nós temos o desfecho do nosso ensinamento de hoje, mas Deus quer fazer muito mais do que apenas lançar uma palavra. Ele quer fortalecer os nossos corações nessa noite. Lucas no capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Queridos, os discípulos estavam pensando que essa tinha sido a grande informação, que esse tinha sido o grande poder para o qual eles tinham sido destinados. Eles disseram até os demônios, como se os demônios fossem uma coisa importante. E Jesus começa a dar uma risada. Olha o que Jesus diz: eu vi, querido, Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e a força do inimigo, e nada vos fará dano. Ei, Jesus está dizendo: ei, você não precisa achar isso grande coisa não. Você está comigo, você está em mim, você é forte. Tem que ter alegria. O pessoal chegou rindo e Jesus disse: demônio é fichinha para você, eu já te dei autoridade. Eles são como escorpiões. Querido, escorpiões não é nada demais. Você pisa e mata muito facilmente um escorpião, querido. Agora, se você ficar desatento, querido, ele pode te alcançar. Mas nós estamos vigilantes. Nós estamos aqui essa noite sabendo que o Senhor nos salvou. Nós estamos com os olhos bem abertos. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus.
Querido, isso é a fonte da nossa alegria, porque nós estamos a salvo com Ele. Versículo 21, naquela mesma hora, eu vi poucas vezes nas Escrituras, pouquíssimas vezes, falar que Jesus se alegrou, mas essa foi uma das horas. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Querido, não foi uma alegria normal, foi uma alegria que vem de dentro do seu espírito. Ele se alegrou por esse momento e ele começou a orar, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos inteligentes, mas às criancinhas revelastes. Assim, porque Pai te aprove. Versículo 23, voltando-se para os seus discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus estava falando aqui, querido, o que é que eles não viram? O que é que eles não ouviram, queridos? Era o reino de Deus entrando em cena e tomando a autoridade que era do diabo. O diabo tinha controle, querido. As pessoas estavam sujeitas a ele no mundo, mas Jesus começou a se alegrar. Jesus começou a se alegrar no seu espírito, porque ele entendeu aquele momento, o momento em que a igreja se posiciona com um governo, com autoridade, com domínio sobre principados, potestades, e diz para as trevas: ei, vai embora. Eu te convido, querido, a você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e começar a dar graças ao Pai, porque Ele te posicionou, querido. Ele te posicionou. Você não é mais escravo, você não é mais pobre, pecador, triste e amargurado. Você é salvo, livre, sarado, santo, amado do Pai. Você está assentado com Ele. Obrigado, Senhor. Você é maravilhoso, Senhor. Obrigado pela obra que você fez, Jesus. Obrigado pela sua obra, Jesus. O seu reino está aqui em nós. Essa igreja está se posicionando, Senhor, ainda mais forte, ainda mais firme. A nossa alegria, Senhor, está em Ti, está em ter nosso nome gravado no céu. Senhor, nós te amamos, nós te desejamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, querido, ora no Espírito Santo. Se alegra no Espírito Santo. Existe um mover do céu disponível. Se você desejar, você vai acessar um lugar de autoridade, um lugar onde demônios fogem. Oh, certo dia, 3 pessoas tentaram expulsar demônios, dizendo: ei, no nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te exorcizamos. E os demônios disseram: nós conhecemos já Jesus, bem sabemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Naquela situação, querido, aquelas pessoas estavam envergonhadas, porque elas não eram o que elas falavam. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, posicionados com você, e diante de uma pergunta como essa: quem são vocês? Nós dizemos: somos filhos, somos poderosos, somos cheios do Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, saia, saia em nome de Jesus. Oh, Senhor, a minha oração, Pai, para cada uma dessas pessoas que estão aqui, é para que elas entendam essa unção, recebam essa unção de entendimento da autoridade que tem, Senhor, e não se afrouxem nunca mais, para que essas pessoas não se acovardem mais. Em nome de Jesus, Senhor, você colocando agora as pessoas, Senhor, na mente deles, que precisam de uma palavra, que precisam de uma libertação. Vão em meu nome, expulsem demônios, curem enfermos. Toda a autoridade te foi dada no céu e na terra, Senhor. Nós já podemos ir, aleluia, aleluia, nós já podemos ir, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Você pode dar um glória a Deus, querido? Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, querido.
nós não temos mais medo.